Uma coisa legal da gente falar, e que eu gosto muito de explicar, porque eu tenho um programa que chama Materializa, que a gente faz dieta a gente faz dieta junto, inclusive Marina participou várias vezes. Eu gosto de explicar como funciona para as pessoas entenderem. Então, o jejum, se você entende o metabolismo do jejum, fica muito mais claro o porquê você está fazendo. Então, vocês falaram várias vezes aí dos corpos cetônicos, e eu imagino que muita gente não entende, não sabe o que se trata, né? O corpo cetônico é mais uma moedinha que o corpo tem para utilizar como energia. Então, tem a glicose e tem os corpos cetônicos. Vocês podem explicar? Eu tenho um jeito fácil de explicar. Imagina que a gente é flex, porque somos flex. A gente roda com 2 tipos de combustível. Sim. O mais fácil é açúcar. A gente não tem por que ativar o mecanismo de queimar gordura se tem açúcar fácil. Qual que é o problema da vida moderna? A gente vive só nesse combustível por décadas. Tem gente que está há 40 anos comendo de 3 em 3 horas. Então, apesar dessa pessoa ser flex e saber usar gordura como fonte de energia, metabolismo dela deu uma esquecida. O metabolismo dela quebrou e ela está enferrujada. Dá para aprender? Com certeza dá, porque está no nosso código genético. Posso só pegar um parênteses nisso? Pode. Porque é muito interessante essa parte, né? A gente tem 2 combustíveis e tá rodando só no açúcar. Se você vai pro meio do mato, não tem açúcar em lugar nenhum. É verdade. Ah, não, tem a fruta. O pássaro comeu já. Caiu no chão, tá podre. Tá fermentado. Você não acha açúcar. Eu fiquei na Amazônia, lá na parte de sobrevivência, né? E você não vê nada. Não tem nada, entendeu? Aí você vai pegar as frutas da Amazônia são bem poucos. Exato, elas são ricas em gordura. É o açaí, por exemplo. Então, achar o açúcar, a gente acha no armário hoje super fácil. Mas não era fácil na natureza. Você não acha açúcar. Exatamente, isso era raro e sazonal, né? Hoje, com os hortifrutis, com as frutas... Tem banana todo dia. Tem todo dia, toda hora uma do banana ano. Desse tem tamanho. essas frutas riquíssimas em frutose. Então, mesmo que você fale, eu vou para a parte mais saudável, você ainda vai ter muita caloria e muito açúcar o tempo todo. Então, quando você começa a restringir o combustível fácil, o seu corpo se adapta, ele passa por um período de adaptação para ficar mais fácil, mas ele começa a acessar facilmente os estoques de gordura. Então, quando a gente acessa o estoque de gordura, o triglicérides é a molécula grandona. A gente precisa quebrar esses triglicérides em moléculas menores e converter numa moeda que sirva como fonte de energia. Os corpos cetônicos, a gordura é quebrada em corpos cetônicos no fígado. E aí, os corpos cetônicos a gente tem 3 e eles funcionam como uma fonte alternativa e limpa de combustível. Por que limpa? Quando a gente pensa, quem recebe essa energia é a mitocôndria, é o nosso motor, né? A gente tem várias mitocôndrias por célula, só que se você for comparar a quanto que rende com glicose, quanto rende com gordura, para fabricar energia através da glicose, a gente fabricaria uma fumaça preta, vamos dizer. É muito estresse oxidativo. Quando você usa a gordura como fonte de energia, ela tem bem menos inflamação, radicais bem menos livres. Resíduos. E o melhor é que quando você ativa esse mecanismo de usar gordura, você ativa mais a autofagia também. E quando a gente pensa nos benefícios da autolimpeza, quando o seu motor começa a render menos, a autofagia vai lá e ela renova essas mitocôndrias que estão funcionando mal. Então, por isso que o jejum é um sinal bem interessante para renovar o seu maquinário e é uma energia limpa. Então, ciclar entre esses 2 é muito importante. E a vida moderna, ela basicamente te deixa capenga usando só um tipo de energia. Então, distribuir de uma maneira equilibrada, óbvio que a gente não pode jejuar a vida inteira, precisa comer, é o yin yang, é óbvio que você precisa comer melhor, mas é uma boa porta de entrada para bons hábitos. Então, o que é legal dos estudos sobre jejum é que a maioria deles não está nem aí para dieta, porque quer provar só o jejum sozinho. Só os e ele funciona mesmo assim com metabólicos. dieta ruim. E o resultado é pior do que quem liga para a saúde também, como um todo. Então, se você se preocupa com o jejum, mas se preocupa com uma janela restrita, com uma janela de alimentação saudável, comida de verdade, faz atividade física, tudo isso age sinergicamente, você tem um resultado muito melhor de saúde. Só que nos estudos eu acho muito valioso ver. Funciona comendo mal. Mesmo comendo mal. Né? É uma porta de entrada boa. E o que eu vejo muito é assim, comecei jejuando do jeito que dá, só que depois eu comecei a me preocupar, porque, poxa, fico tão saudável, estável mentalmente durante o dia quando eu estou em jejum, queria ficar assim no estado alimentado também. Será que tem como?
Então, por isso que o jejum também é associado a um humor melhor, porque tem muito a ver com a estabilidade glicêmica. Quando a gente come muita comida ultraprocessada, muito carboidrato refinado, a gente vai fazendo picos de glicose e queda de glicose. E nos estudos, essa queda é o que mais traz ansiedade pela próxima dose. Quando você opta por se permanecer... Durante o jejum, a gente tem essa estabilidade. E aí, quando você se alimenta direito, você não tem esses picos e essas quedas e fica mais estável também. Então, é tudo um contínuo, mas falando de ajudar as pessoas onde elas estão, aí entra as canetas também. As canetas são uma excelente estratégia para tirar a pessoa dessa desregulação metabólica que não deixa ela começar. Então, são revolucionárias nesse sentido. E elas também tiram o medo das pessoas jejuarem. Porque com a caneta, essa inibição do apetite faz com que a pessoa perceba que jejuar não é o fim do mundo. Somos capazes. E, inclusive, o jejum é uma estratégia muito legal para desmamar das canetas, uma vez que você atingiu o seu objetivo. E tentar não reganhar todo o peso, né? Porque a maioria dos estudos as canetas funcionam enquanto você usa. E quando você para... Volta mais tudo. Da metade reganha o peso. Então, como que a gente pode fazer uma transição para conseguir desmamar essas canetas sem ter o reganho de peso e a piora metabólica de volta, de volta. Então, é uma porta de saída bem interessante. Eu gosto muito da ideia do fato do jejum te dar tanta clareza e controle que no final das contas você consegue melhorar a sua alimentação porque você fez o jejum, entendeu? Sim. Então, você tem uma estabilidade muito maior. Eu falo pro Bruno, né? Agora que eu tô amamentando, que eu acordo de madrugada, eu acho que eu sinto mais fome porque eu acordo de madrugada. E eu acho que quem come, tem muitas mulheres que estão amamentando que comem de madrugada, elas sentem ainda mais fome quando elas estão acordadas durante o dia. Porque é isso, você acaba fomentando essa fome louca. E o jejum, ele dá uma controlada no final das contas, porque você mantém a glicemia baixa durante um período grande do dia, né? Durante pelo menos metade do dia. E aí, depois, você só tem que dar uma controlada na alimentação.